A correria, o vai e vem de decisões e ações, a sobrecarga do trabalho, da faculdade, da vida familiar, e ele vem não como uma doença, mas como causador de muitas doenças. Estamos falando do estresse. Hoje, estima-se que mais de 70% da classe trabalhadora brasileira está estressada. Mas existem maneiras simples e acessíveis de diminuir estes sintomas e levar uma vida mais equilibrada e feliz. E eu quero conversar com vocês um pouquinho de algo que é muito presente no nosso dia a dia, que é o estresse. E para a gente conversar um pouquinho, eu convidei hoje para estar aqui conosco a psicóloga Cíntia, né? Tudo bem, Cíntia? Joia, boa tarde. Então, olha só, o estresse é algo muito presente, principalmente em ambientes de trabalho, e o aspecto psicológico do estresse. O que o estresse desencadeia na nossa vida e o que é realmente o estresse, né? Então, Mônica, falar um pouquinho de estresse, a gente tem que rememorar um pouquinho sobre a nossa rotina, né? A nossa rotina é um pouquinho esmagadora, né, digamos assim, a gente está sempre cansado, a gente está sempre, né, nesse fervo do dia a dia. É trabalho, é cuidar de casa, é cuidar dos filhos, então realmente a nossa rotina acumula um pouquinho demais hoje. Então, assim, estar cansado não significa estar estressado. Então, é a primeira coisa que a gente tem que saber medir aí. Até porque essa palavra, como você mencionou agora há pouquinho, estresse. Não, eu estou estressado. Vira um clichê natural de você falar todo dia, né? Vulgarizou realmente a palavra, literalmente, né? Então, a primeira coisa é separar isso. O que está acontecendo comigo? Eu só estou cansada ou eu realmente estou num pico de estresse? Agora, falando um pouquinho realmente do estresse, né? O estresse, como todo mundo acha, não é uma doença, né? Ela é uma síndrome, né? Ela não está ali nos livros dos médicos, digamos assim, né? No CID-10, que a gente chama. Então, ele é realmente só uma síndrome. Mas quantas vezes a gente vai no médico, né? E diz, eu tenho isso e aquilo, tem vários sintomas. E o médico, o que nos diz, né, Mônica? Isso é emocional, isso não é nada, né? Então, isso que a gente tem que observar, porque se está acontecendo alguma coisa no nosso corpo, é sinal vermelho, né? Alguma coisa a gente tem que parar e repensar o que está acontecendo na nossa rotina. A sineta vermelha começa a tocar e eu preciso identificar isso para que eu possa, então, sair desse lugar, dessa zona de impacto, né? Exatamente. A gente tem aí algumas áreas, né? A área física que nos afeta, então a gente tem aquele acúmulo, né? Aquelas dores nas costas, enxaqueca, enfim, N sintomas físicos que nos dão sinais, né? Também sintomas comportamentais, né? Um pouco mais de tristeza, sintomas aí mais depressivos, aquele desânimo, aquela coisa que a gente não consegue mais levantar para ir para o trabalho com prazer. Então, tudo isso são sinais que a gente tem que estar observando, né? E realmente ver em que âmbito que está, se eu não consigo mais dormir, no que está afetando a minha vida, né? Eu estou tendo ainda qualidade de vida ou não? Eu estou num período de estresse, estou passando por isso. Mas como eu posso amenizar isso, principalmente no meu ambiente de trabalho? A nossa vida é um todo, né? A gente não consegue separar muito, né? Então, se a gente não está legal na família, no trabalho vai ser uma consequência, né? E vice-versa. Então, acho que a primeira coisa é a gente estar bem com a gente mesmo, né? Pensar como é que está a nossa vida, a gente está tendo uma qualidade de vida, a gente está praticando atividades físicas, a gente está cuidando da nossa mente, assim, a gente está tendo um objetivo de vida, a gente tem lazer, como é que está isso? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que melhorar para depois, então, ter aquele efeito cascata, né? No momento que a gente está bem numa área, a gente está bem em todas. E aí no trabalho não é diferente. Se a gente está bem em casa, se a gente está legal com os filhos, com a esposa, a gente vai ter muito mais ânimo de estar indo no trabalho e ter força realmente para as pressões, porque a gente sabe que o trabalho é assim, é chefe pedindo, às vezes o ambiente não está tão adequado, então as coisas reais estão aí, né? A gente tem que ser firme, né, para aguentar tudo isso. Então, o trabalho realmente vem como um dos mais causadores, né? Diz que o estresse é o mal do século, né? E denota muito mais isso na empresa mesmo, porque acaba tendo muita falta, o turnover e o absenteísmo, né? Que são algumas coisas que a gente vê nas empresas, né? Muitas faltas e muita rotatividade. Por que isso tudo, né? Porque realmente o trabalhador não está conseguindo se adequar àquela empresa.
né? No sentido, assim, é muita pressão, muito trabalho, são horas de jornada, às vezes uma rotatividade da equipe, né? Então isso acaba influenciando muito, né? A gente não conseguindo ter argumentos, né, dentro da gente para se adequar a tudo isso, né? Então, assim, as dicas são essas, né? A gente se conhecer um pouquinho melhor, estar bem em casa, estar bem num todo, ter objetivos de vida, né? E aí, então, ir para o trabalho mais descansadinho, né, para aguentar essas pressões. Eu estou aqui com a Tatiana, que é fisioterapeuta. E, Tatiana, quando a gente fala de estresse no ambiente de trabalho, a primeira coisa, eu não sei quanto a você, mas a primeira coisa que me vem é toda essa tensão de ombro que a gente tem. A gente tem aquela impressão que, às vezes, a gente está carregando o mundo nas costas, né? Mas a gente pode aliviar isso. Claro que a gente estando numa academia, a gente procurando algo para o nosso quadro seria melhor, mas eu posso aliviar no dia a dia com alguns cuidados, com alguns alongamentos. Isso pode ser feito? Pode sim, tá? Eu sempre aconselho o seguinte, sempre tem um intervalo no seu horário, ou você fazer o próprio intervalo. Existem alguns alongamentos na região de pescoço, ombro, que é a região de mais tensão, realmente, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado. E o interessante é sempre fazer isso, diariamente. E, lógico, que uma vez na semana você procurar um profissional especializado para fazer uma técnica de relaxamento, seja massagem, seja aromaterapia, pilates, RPG, o mais indicado para você. Então, é sempre bom procurar um profissional qualificado para isso e fazer durante o seu horário de trabalho, no seu intervalo, os alongamentos para aliviar essa tensão e dar uma relaxada nessa musculatura. Normalmente, a região de pescoço, ombros, é a região que você mais trabalha em qualquer ambiente de trabalho, seja no computador ou na movimentação, e é involuntário. Quando você sente que você está cansado, você tensiona mais a musculatura de ombro, de pescoço. Isso é involuntário do teu organismo, na verdade, né? Não tem uma explicação, acumula ali porque o cérebro manda. Não, é pela uma questão de postural mesmo, de postura. É o postural, né? Porque, às vezes, por exemplo, quem trabalha no computador, se você não cuidar, você tem a tendência de jogar os ombros para frente, né? E ficar ali acumulando. Aí entra a questão de ergonomia no trabalho, né? Que daí tem uma altura certa de cadeira, de ombros, para quem trabalha tem que ter o apoio, a postura ereta. Então, tem toda uma questão de ergonomia no trabalho que também influencia na deposição de estresse e tensão muscular nessa região. Então, vamos fazer alguns alongamentos simples? Porque você pode, no dia a dia, fazer algo para aliviar um pouco essas tensões, melhorar o seu ambiente de trabalho e, é claro, até com o seu patrão, né? Que vai fazer toda a diferença. Então, agora, a gente vai fazer alguns alongamentos fáceis que você pode, nesse tempinho de intervalo que você tem, dar uma aliviada nessa tensão. Bom, pessoal, o final de ano está chegando e a gente está naquela correria. E eu confesso para vocês que eu também estou um pouco estressada. E eu vou aproveitar agora, é claro, para dar aquela relaxada. Vocês ficam por aí? Porque eu vou ficar por aqui relaxando um pouquinho.